Dr. George Goodhart. Esse nome, para mim, tem um significado tão grande, porque o Dr. George foi quem realmente conseguiu fazer com que essa prática viesse a existir. Quiropata, ele atendia muita gente e tinha uma percepção muito aguçada. Então ele começou a perceber que quando ele tocava num ponto no corpo de uma pessoa, respondia em outro ponto. E depois de milhares de testes, ele chegou à conclusão que era igualzinho em todo mundo. Então foi feito esse estudo a respeito do que vem a ser, o que eu já disse num outro momento, da cinesiologia aplicada, o estudo do movimento, e que chegou ao nome de balanceamento muscular aqui no Brasil. E foi feita essa pesquisa e o Dr. John Tee fez acontecer um livro, que é o Toque para a Saúde, Touch for Health. Ele traz um conhecimento que faz com que a pessoa tenha acesso à ligação de 42 músculos. Porque ligar ou desligar, ficar sem tônus muscular, depende do sentimento, da emoção que a pessoa está vivendo. Se ela não está vivendo uma emoção favorável, ela vai perder o tônus muscular. E à medida que vai desligando músculos, ela vai saindo do centro dela. Ela vai pendendo o corpo para um lado, a cabeça, uma mão, o outro. Então ela está fora do seu equilíbrio interno. E o que eu fiz foi, com o tempo, com a experiência adquirida, criar essa síntese que está no livro que eu já toquei nesse assunto antes, né? Que é a ecologia interna. E quando eu estudei com o Dr. Roberto Azambuja, alguns anos atrás, e me deparei com uma palavra muito importante, que é a psiconeuroimunologia, que evidencia que tudo que a gente pensa, novamente, se são pensamentos favoráveis, nós vamos produzir endorfina, dopamina, serotonina, que são químicas que favorecem a energia vital no corpo. Se os pensamentos não são favoráveis, o que acontece? Nós vamos desligar músculos e aí vamos produzir adrenalina, cortisol, noradrenalina. Sendo que a adrenalina, ela fica mais tempo no corpo circulando de uma forma que a pessoa se sente bem com a adrenalina, mas se passar de 24 horas, de fato, psicossomatiza. Então, a mudança do pensamento muda, de fato, a fisiologia. E aí eu consegui fazer um trabalho onde eu ensino as pessoas a ligarem os seus músculos e cada músculo está ligado a um tipo de órgão, porque esse trabalho tem muito a ver com a medicina chinesa. E nós sabemos então que se uma pessoa está com uma situação de fígado, não está bem de fígado, com o fígado que não está se sentindo bem, as emoções que estão por trás disso, inicialmente, são raiva, fúria, ira, angústia, vingança, ressentimento, irritabilidade. A irritabilidade é impressionante. Uma pessoa que está se sentindo irritada pode saber que está com o grande peitoral esternal, que é o nome do músculo, desligado. E então, ao fazermos o balanceamento, mudando as emoções da pessoa, tirando o significado, botando para fora o significado das palavras que não são favoráveis e depois substituindo pelas favoráveis com giro de olhos acompanhando,
nós fazemos uma transmutação. E a pessoa religa imediatamente 42 músculos, ela volta ao seu centro de energia vital. E a pessoa do outro lado, que está dentro desse processo, que via de regra é alguém se retroalimentando com a pessoa. Muitas vezes é um processo dela com ela mesma, outras vezes dela com alguém, mas no mais das vezes havendo uma catalisação de energia de outras pessoas. Os elementos da medicina chinesa, fogo, terra, metal, água, madeira, estão ligados a órgãos e funções do corpo. E cada tipo de órgão está ligado a certos tipos de emoções. Por exemplo, a falta de alegria, ela vai desligar um músculo do intestino delgado. Falta de alegria. E a falta de alegria plena vai desligar o músculo ligado ao pulmão. Então, tendo conhecimento disso, e a pessoa que se beneficia com essas práticas, ela vai começar a perceber-se profundamente, vai ter conhecimento de si mesmo e vai levantar depressa das quedas mesmo.